Bom, hoje estou aqui inaugurando esse podcast, né? Nosso primeiro podcast aí, o Marco um, né? Marco Zero. E eu sempre falei que se um dia eu fizesse um podcast, que muita gente pedia para mim fazer um podcast, meus alunos falavam, professor, você tem que fazer um podcast. E deu certo, de uma forma bem especial, deu certo. Eu sempre falei que o dia que eu fosse fazer um podcast, o meu primeiro convidado ia ser ele. E antes de ter qualquer coisa gravada, eles foram lá e entraram mesmo e acreditaram no projeto. Então eu quero agradecer aqui o Colégio Edificando Gerações, tá? Que é um colégio cristão, tá? Com cosmovisão cristã. Inclusive é o colégio que hoje é um dos colégios que eu dou aula de artes. Então o Colégio Edificando Gerações é um colégio da cosmovisão cristã que tem uma visão totalmente diferente aí do que muitas escolas têm. E é um projeto que eu acredito muito, é um colégio que eu acredito muito, porque ele tem ali, a gente tem a liberdade ali de falar de Cristo, né, de ensinar Jesus Cristo para eles também. E é um projeto muito legal que eu acredito muito. Muito obrigado, Edificando Gerações. Também quero agradecer aqui o estúdio de tatuagem, né? Fernandinho Tatu. Eu acredito que vai estar aparecendo embaixo aí vai ter o QR Code, né? O, vai ter ali o sitezinho, alguma coisa. Embaixo aqui na descrição do vídeo também vou colocar o link para você entrar no Instagram do Fernandinho Tatu, né? Estúdio de tatuagem aqui na Zona Norte também. E quero agradecer também o maismaker.com.br, tá? maismaker.com.br é um projeto que fornece material de maker para pessoas físicas e para a escola. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, que começou como meu professor de desenho, depois virou meu amigo e hoje é um dos grandes amigos que eu tenho aí pra vida aí, né? Tô aqui com o Wilton Santos, desenhista profissional, já fez trabalho aí pra Marvel, muitos títulos conhecidos aí. E é um prazer ter você aqui com a gente, Wilton. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e participar desse primeiro podcast. O prazer é todo meu, cara. Valeu mesmo, de verdade. Wilton, me fala aí, fala pra mim não, né? Fala pro pessoal aí, eu já conheço um pouco. Mas fala pro pessoal aí, quem é você, né? Para quem não te conhece, quem é você? Algumas coisas que você já fez. Conta um pouco pra gente aí. Desde o início? É, você fica livre, fica à vontade, relaxa. Fala quem é você, como, de onde você veio, como você começou. Bom, você já falou meu nome, o Wilton Santos. Eu, eu nasci numa cidadezinha do interior da Bahia, em Ipiaú, né? E vim pra cá quando era criança. Então, é por isso que eu não tenho sotaque tão forte. Só um pouquinho, né? Mas eu passei a infância toda aqui, vim morar em Itaquaquecetuba, que fica no Alto Tietê, lá do leste de São Paulo ali. E cresci lá, né? É, tipo, vim de uma família humilde, trabalhadora, né? O meu pai, ele era entregador de gás, né? Meu padrasto era entregador de gás. E minha mãe era cabeleireira. Minha mãe é cabeleireira, né? Até hoje. É, tenho cinco irmãos, cinco irmãos por parte de mãe, e tenho mais três por parte de pai, né? São seis, isso? Peraí. Ixi, é tanto irmão que perdeu até a... Aqui no total nós somos oito, né? Certo. Por parte de pai e mãe eu tenho um irmão, por parte só de mãe tenho mais três, e por parte só de pai tenho mais três, é isso, né? Eu sou o mais velho, né? Tô com 40 anos de idade
E foi uma jornada complicada até aqui, né? Costuma ser, geralmente, né? Costuma ser. Eu já tinha desistido até. Eu já não achava que ia rolar. Assim, desde criança eu sonhava em trabalhar com arte, né? Mas lá onde eu moro, isso aí não é uma realidade. O cara mais artístico que eu conheci assim era um maluco que pintava muro lá perto de casa, né? Ou que fazia os cartazes pro mercado. Era o mais perto de arte assim. Aí eu lembro que quando eu era moleque, um vizinho, o tio dele tinha aberto uma locadora, né? E a gente vivia lá naquela locadora e eu descobri que esse tio dele desenhava, né? Aí foi a primeira vez que eu tive contato assim com alguém que desenhava mais que eu, né? Que tipo, era moleque, a gente tá acostumado quando você desenha, Sim. você primeiro é o melhor da turma, né? O melhor da escola, o melhor da sua família, o melhor do bairro, até que você conhece o mundo e vê que você é um merda, né? Você não é bom em nada, você é de mediano pra baixo, né? É tão mediano pra baixo que hoje eu vejo alguns desenhos meus e tipo de 10, 15 anos atrás, né? Que tipo, eu já tinha estudado bastante e tava muito ruim ainda, né? Então imagina como é que não era antes, né? E assim, eu vou falar pra você que às vezes quando as coisas, o tempo vai passando, a gente não lembra nem como é que a gente conseguiu chegar em algumas informações. Eu lembro que por querer desenhar, a minha mãe me levou num cursinho que tinha na cidade, que era de pintura em tela. Eu olhei aquilo e falei, não, não é isso não, man. O que eu quero não tem nada a ver com isso. Eu queria desenhar o Cavaleiro do Zodíaco, né? Aí só tinha lá desenho de paisagem, essas coisas. Falei, não é isso. Minha mãe pegou e falou assim que se eu quisesse era aquele eu não queria, né? E aí eu comecei a procurar por curso de desenho. Eu achei um, eu acho que eu achei esse curso de desenho na lista telefônica. Ah, Acho que foi agora na você, lista telefônica. agora você entregou legal a idade aí, hein? Né? Mexendo lá na lista telefônica, eu vi um desses anúncios, né? E tinha um curso de desenho que ficava em Mogi. Aí eu liguei para saber dos valores. Aí falei para minha mãe e ela falou que não, que de jeito nenhum ela pagaria aquilo. Então eu fiquei triste, né? Fiquei meio choroso. Mas ela falou, se você quiser, eu pago o curso de cabeleireiro, né? Para você trabalhar. Eu detestava trabalhar com aquilo. Eu detestava a ideia de ser cabeleireiro. Mas era um negócio da família. Minha mãe falou que pagava. Então eu fiz o curso de cabeleireiro. E com 13 anos de idade eu comecei a cortar cabelo. E assim que eu comecei a cortar cabelo, eu comecei a pagar aquele curso de desenho em Mogi, né? Eu lembro que eu vivia bastante do meu saláriozinho naquele curso. Porque toda vez que a gente pensa assim, ah, o curso é tanto. Só que você tem que colocar que você tem lanche, que você tem a ida até o lugar. E no caso, toda vez que eu ia pro curso, eu não trabalhava, né? E eu lembro que o curso acho que era sexta-feira. E costuma ser um dos melhores dias do salão. É sexta, sábado são os melhores dias pro salão. Então é, eu queria muito, né? E fui, paguei o curso, assim, estudei. Conheci alguns professores, assim, incríveis, né? Meu primeiro professor de desenho foi o Zanivan, que ele tinha trabalhado, se não me engano, tinha trabalhado num estúdio de animação, quando faziam a animação do Aladdin aqui, né? Fazia uma parte da animação do Aladdin, era feita aqui.
em algum estúdio de animação. Isso, pelo menos, foi a história que ele me contou lá, né? Eu quero acreditar que era verdade. Depois disso, eu tive acho que alguns meses de curso com um professor chamado Bilal. Sem brincadeira nenhuma, era assim o nome dele. Que era um cara que tinha feito quadrinhos para o mercado americano. Eu já pesquisei por esse Bilal, nunca consegui achar nada dele. Então não sei precisar se ele realmente fez. O único Bilal que eu já achei, Ih, cuidado, rapaz, o que você vai falar, hein? o único Bilal que eu já achei era um francês, eu acho, que trabalhava com HQ europeia. Então, quando eu quando eu cheguei, voltando. Depois de ter aulas com o Bilal, ele pegou e saiu da escola, eu lembro disso nitidamente. Ele e mais um aluno se juntaram e levaram praticamente todos os alunos da escola naquele curso de quadrinhos. Aí voltou às aulas do Zanivan, que ficou durante mais alguns meses, e aí eu tive aula com, acho que um dos melhores professores que eu já tive, que foi o Mandi, o Ricardo Mandi. E eu tive aula durante um bom tempo com o Mandi, assim, esse cara, ele era incrível, 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 incrível. E ele tinha só um problema nele, assim. Eu lembro que uma vez ele tinha falado pra mim que ele tinha feito aula na fábrica de quadrinhos. Eu tinha visto nas revistas que era em São Paulo, que não sei o quê, e que dava aula lá o Roger Cruz. Eu falei, mano, que da hora, né? Aí já estava pensando em fazer curso lá. Aí conversando com o Mandy, ele, assim, já tinha falado que era muito difícil, que era bem pesado, que não sei o quê. E eu olhava pro desenho do Mandy, eu com meus 14, 15 anos, e eu via assim a perfeição, né? E ficava assim, como é que esse cara não tá trabalhando com quadrinhos? Isso pra mim era um negócio que ficava na minha cabeça, que tipo, Se se esse esse cara não cara, tá trabalhando, exato, se esse cara não tá trabalhando, eu tô na roça. como é que eu vou fazer? Como é que eu chego lá, Eu já né? pensei assim também. É... Uma coisa que a gente não pensa na cabeça, não tem na cabeça é que isso é um meio que direcionamento de carreira. Tem gente que realmente não quer Tem. fazer aquilo, né? Tem gente que não quer, tipo, às vezes a pessoa, uma coisa que eu acho que costuma às vezes travar alguns artistas é se você chega num ponto na sua vida que você está ganhando um bom dinheiro, ou que você considera um bom dinheiro naquilo que você está fazendo, você tem por costume parar de evoluir. Ou parar de querer outras paradas, porque você assim, mano, já tô ganhando bem aqui, e aquele outro é muito perigoso. Você sair do que tá certo ali para um negócio que ainda não, você não tem certeza, né? E quando eu comecei, quando eu saquei isso, né? Eu lembro que foi um momento que eu falei assim, eu vou parar um pouco de desenhar, que eu tenho essas idas e vindas, né? Eu falei, vou estudar em casa. E uma coisa que eu até aconselho para quem estuda desenho, faz o curso, fica um ano sem fazer o curso, fica um ano colocando em prática o que você aprendeu no curso. Porque o curso é coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, e você não coloca nada em prática, né? E aí vai ficando um acúmulo de coisas que você não estudou para valer, né? Você passou por aquilo, você acha que sabe aquilo, né? Que é engraçado. O Sandro, uma vez, ele postou um vídeo pra mim que era assim: eu escutando o meu professor e depois eu tentando fazer. Que mostrava lá uma menininha que chegava e dava uma estrelinha. E depois ia, acho que o outro menininho ia tentar fazer estrelinha, pensando assim: eu aprendi, eu vi É. tudo do jeito que eu aprendi, ia lá e fazer um negócio que não tinha nada a ver com estrelinha, né? Aham. E que é bem assim: escutar as paradas, né? Faz você pensar que você entendeu, Sim.
você acredita que entendeu, é quando você vai fazer. Sim, gente, é que nem escola. Escola tem um motivo do professor passar a lição e depois passar a prova. Porque você tá lá escutando, você realmente acha que você entendeu tudo aquilo. Quando passa uma prova, perguntar algumas coisinhas do tema, você percebe que você não entendeu foi nada do que o professor falou, né? É, Então, o... eu aconselho realmente a pessoa pegar e dar um tempinho assim, né, para fixar, né? Sim, Fixar o que foi aprendido naquele tempo, durante aquele 1 ano de curso, 2 anos de curso, né? Mas assim, não ficar também muito tempo longe. Tipo, fez um curso X, pega 6 meses, tenta ver o quanto daquele curso você absorveu. Se preciso for, faz o curso de novo. Porque às vezes é necessário fazer o curso de novo mesmo, né? sim. Porque às vezes você não aprendeu, você fez o curso, não é que você é mais burro, que você não entende, é ignorante, é porque faltou alguma coisa. Às vezes quando você passa a segunda vez, fica tão na cara aquilo que você não tinha entendido na primeira, né? Então, é uma dica que eu dou, né? Daí tá. Eu sei que eu cheguei na idade de fazer faculdade e eu tava assim, o que que eu vou fazer na faculdade? Aí pesquisei, nessa época já tinha internet. Aí eu pesquisei na Ele não é tão velho internet, assim também, né? Ó, pesquisei na internet e achei na faculdade em Mogi mesmo tinha um curso de desenho de animação. Aí eu falei, é isso, né? Vou fazer desenho de animação. Eu sei que o primeiro semestre foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro que lá eu reencontrei o meu primeiro professor, que foi o Zanivan, né? E naquele ponto eu tinha passado ele em desenho, né? Pelo menos é o que meus colegas falavam, né? Isso é bem louco, que tipo, é normal, é natural os alunos passarem o professor. Se o professor, ainda mais se o professor, ele estagnar em um ponto, né? Se chegou num ponto ali que você aprendeu até certa etapa e tal, para você tá bom, tá trabalhando, se o cara continua estudando, ele te passa e passa bem, né? sim. E não é demérito nenhum pro professor, eu acho que é uma alegria, né? É um orgulho. Quando eu vejo Sim. alguns alunos aí voando, que eu também dei aula durante bastante tempo, né? É muito bom você ver o aluno tá bom, né? O aluno tá trabalhando. Dá um certo orgulhozinho, assim, de ver assim, caraca, eu fiz parte, pelo menos um pouquinho daquilo ali, né? E quando eu entrei na faculdade, eu lembro que no primeiro semestre, como eu tinha falado, no final do primeiro semestre, o professor que era o coordenador do curso, ele chegou e falou assim, explicando, né? Por que que ele tinha montado o curso. Foi um negócio bem louco, assim, que, tipo, na época, se eu estiver falando demais, você me corta, Não, tá? manda bala. Na época, o Maurício de Souza, ele estava com a intenção de montar um curso em Mogi. O Maurício de Souza, ele morou durante muitos anos em Mogi, né? Se não me engano, eu não sei se ele é natural de lá, mas eu sei que ele tinha um vínculo com a cidade, Mogi das Cruzes. E havia meio que um acordo conversado entre ele e a prefeitura para ele levar para lá o Parque da Mônica. Não sei nem se eu posso falar esse tipo de coisa. Pode. O professor falou na aula, tá, gente? Não é história minha, não. Foi o professor Victor Vô que contou isso na aula para os alunos. E havia uma ideia de levar para lá o estúdio do Maurício e o Parque da Mônica, né? Ia ser tudo meio que perto. Ia ser tudo no mesmo complexo ali e tal. E a faculdade de Mogi das Cruzes ia ministrar um curso de animação voltada para formar profissionais que em seguida trabalhariam no estúdio do Maurício, né? Eu sei que isso aí morreu, tipo, trocou a prefeitura, o prefeito que veio não, acho que não honrou Deu com os continuidade. compromissos, com, Uhum. né? Eu sei que mudou tudo.
E aí o Maurício acabou indo pra Lapa, o estúdio, acho que foi pra Lapa na época, né? Não sei se ainda tá lá, mas foi pra Lapa e o Parque da Mônica, acho que foi pro Rio de Janeiro. Eu não lembro pra onde foi. Foi pra outro lugar. É, eu sei assim que mudou todos os planos e tal. Só que o professor que estava coordenando esse curso para formar os profissionais para ir para lá, ele manteve aquilo na cabeça, pegou a formatação do curso e levou para a Universidade de Brás Cubas, que também é em Mogi, né? Brás Cubas acho que é um bairro de Mogi. E tem uma outra faculdade lá que são próximas até. Aí levou para lá e eu tava fazendo esse curso em Brás Cubas. Ele contou essa história naquele ano. O Maurício de Souza, ele foi lá na universidade. Primeira vez que eu vi ele, vi a Mônica, o Cebolinha, ou melhor, as pessoas que inspiraram, né? Os personagens. Eles foram lá pro Maurício receber uma homenagem de professor honoris causa. E o Vitor Vu foi lá conversar com ele. E eu tava crente, juro, assim, na época, de que a gente ia terminar a faculdade e ia ter um trabalho, né? Só que o que aconteceu? Na faculdade, o primeiro semestre era as mil maravilhas. O segundo semestre, ele, acho que em quase toda a faculdade é assim, já não são aquelas matérias preferidas. Eu lembro que no primeiro semestre eu tinha 3 matérias de desenho. Eu tava Essa adorando, época né? que você estava fazendo essa faculdade aí, era aquela que você estava fazendo quando você dava aula lá na... que você dava aula para mim? Não, não. Não, Depois antes então você foi já... antes disso. Eu tinha começado uma outra faculdade. Eu tinha 19, 20 anos, sabe? Tem uns 20 anos atrás. Entendi. Aí quando eu cheguei nessa faculdade, é, o Vitor Vu, ele tinha dado esse panorama pra gente e a gente ficou assim, pô, da hora, vou trabalhar com isso. Sim. Só que no segundo semestre, trocou o professor de computação gráfica, acho que era essa a matéria, que a gente tinha um professor muito bom de computação gráfica no primeiro semestre. É, e aí depois trocou também o, o professor de desenho, que era o Vitor Vu, né? A gente tinha aula com o Vitor Vu, com o professor Fabiano, que ele trabalhava na Maurício de Souza, e esse professor que eu falei, o Zanivan, que me deu aula, né? E tinha o professor de computação gráfica, né? E, cara, assim, tava time dos sonhos, assim, de professores. Quando chegou no segundo semestre, saiu esse de computação gráfica, saiu o Vitor Vu, aí ficou tendo aula do Zanivan e do Fabiano, né? Eu lembro que eu acho que teve outro professor que entrou, não lembro se entrou outro professor de desenho. Eu sei que, assim, o Zanivan, aconteceu um negócio na faculdade que eu não tinha noção, né? Que até aquele ponto, assim, no curso de desenho, todo mundo tava ali para aprender, então era fácil para um professor manusear a sala, né? Sim. Só que todo mundo já teve aquele professor que é o professor de aula vaga, né, na escola. Aham. E na faculdade, o Zanivan era o professor de aula vaga, porque a turma ficava dispersa, era um negócio assim, era terrível, né? Então eu perdi, na real, 2 professores de desenho, né? É, a gente tinha aula só do Fabiano, que era a aula principal, que sempre ia ter aula com ele, porque é o que ensinava a animação propriamente dita, Sim. né? E o professor de computação gráfica do segundo semestre, ele devia ensinar pra gente a mexer com Flash, que era essa a intenção do curso na época, que era que a gente saísse de lá sabendo animar em Flash, né? Sim. Que na época era, hoje em Era o dia já. negócio, né? Hoje em dia já ninguém mais quer saber disso aí, Não, né? hoje é animação cutout, né? É.
Eu sei. E eu achei, é engraçado que você vai falando assim, você vai falando e eu vou me vendo, porque a gente que tá nessa área, a gente escuta muita história, né, de como o pessoal começou, e você vê que Sempre tem um tem paralelo, né? um paralelo, assim, muito forte, né? Você Aham. pega a história dos caras, tudo que desenha, é mais ou menos a mesma pegada, né? Desenha desde pequena, a família não apoiou. São várias coisas que Cara, repete, né? Ó, desenha desde pequeno, vários. Não apoiou, a família não apoiou, entrou em vários cursos, tentou fazer 2 ou 3 faculdades. Olha, eu acho que o único que é diferente é aquela colorista da Marvel lá, a Cris, né? a Chris Peters, Isso, que ela fala que caiu meio de paraquedas, foi com uma amiga fazer o curso. Tinha sabe o que eu vou te uma falar? parada assim, mas de resto é tudo igual. É mais ou menos. Sabe o que que é? É. É que a gente é pobre. Falar a verdade é essa, assim, que tipo, que nem eu te falei, não havia essa cultura de que você pode trabalhar com arte no nosso mundo, Ah, sim, né? Como eu venho de uma família mais humilde, de um lugar mais humilde, que nem eu falei, referência de quem trabalhava com arte era o cara que pintava muro, Sim, né? Referência anos depois, porque quando eu era moleque não era febre, mas hoje é febre estúdio de tatuagem. sim. Depois a referência era tatuador, né? Então, quando você eu hoje eu conheço muitos artistas desses caras grandes, assim, a gente conversa, eu já vi várias entrevistas também, e tem uns caras que teve um certo, não vou dizer um apoio, mas não teve aquela descrença É. familiar que a gente passou, Era entendeu? uma decepção, né? Você falava pro pai, pro vô, no meu caso, meus avós. Era tipo uma decepção, assim, né? Tipo, Não, eu te meu dar um filho. exemplo assim, o Ivan Reis, que ele é tipo um dos maiores do Brasil. Eu vi entrevista dele, já conheço ele pessoalmente, um cara super gente fina, né? Mas assim, ele começou a desenhar profissionalmente com 14 anos, entendeu? É uma coisa que parece que não era tão longe da vida dele, isso, entendeu? Sim, Não era tão longe para ele chegar a trabalhar com desenho, né? sim, O, o Mike Deodato, também vi entrevista ele falando, o pai dele trabalhava no jornal, tipo, ele tinha uma ligação até com arte, entendeu? sim, sim. Porque no jornal tem cartunista, essas coisas. Então, tipo, pro pai dele não era uma coisa assim, ah, meu filho não vai trabalhar com isso. Não havia a possibilidade de trabalhar pro mercado americano na época deles, né? Sim. Mas assim, não foi assim, nossa, não dá pra tampar, né? Uma coisa assim, diferente, que sim, na época deles, eles desbravaram o caminho, né? Sim. Que nem eu vejo história assim que os caras tinham que fazer tipo 4 páginas um dia, 2 páginas por dia, Que e hoje que em tinha dia é, que é impensável, né? Você fala, meu, mandava a página, como é que fala? Por fax, né? sim. E hoje é assim, você fica pensando, nossa, como é que os caras faziam um negócio desse, né? É... Não, é muito louco. E é muito louco. E você percebeu que tem esse padrãozinho mesmo? Assim, você vê que o pessoal repete muito, né? Sim. É, Ó, eu vou falar que legal nem de ver. isso que você É um falou ou que é outro assim que padrão. diferencia, Quando a gente porque. pega, eu pego muitos artistas que vieram de baixo, como eu, Aham. que tem a mesma história, né? Os É, pais achavam que ia passar fome, né? exato. Isso é sonho, isso é besteira e tal. Hoje eu entendo assim porque que minha mãe achava que era besteira, porque, mano, eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso. Quando eu ouvia falar de alguma coisa, sempre era algo diferente daquilo que eu estava avisando, né? E os pais também, eles têm essa. A gente, hoje agora a gente é pai e tal. Hoje em dia a gente até pensa um pouco diferente, né? Mas os pais, eles tinham meio que uma parada de também, tipo, acho que um sonho, né? Pô, sonhar que o filho fosse advogado, engenheiro. Eles criam, né? A gente cria na cabeça, né? Eu já fico, o meu filho fala assim, eu já fico imaginando ele. E Minha os mãe só pais queria acho que eu que fosse tinha. trabalhador. Ela queria que eu fosse trabalhador e eu era muito preguiçoso, que eu só queria saber de desenhar. Ela, eu vejo assim que em um certo ponto, eu tenho que admitir isso, minha mãe estava certa, que com o que ela tinha em mãos, não tinha como ela acreditar
que aquilo que eu tava querendo ia ser alguma coisa. Sim, Tipo, a vida não deixou pra ela essa possibilidade de acreditar em sonhos, assim, sim. né? Minha mãe tinha trabalhado já de doméstica, tinha ficado sozinha comigo e com meu irmão quando meu pai se separou dela. Então, ela perdeu o pai dela quando ela era muito novinha. Não tinha essa possibilidade de sonhar que essas coisas, E me né? fala uma coisa, e aquele um momento marcante na vida do desenhista iniciante, na minha opinião, é o primeiro trabalho. Como que foi seu primeiro trabalho, assim, que alguém deu um dinheiro na sua mão, pagou Dinheiro para desenhar, né? dinheiro para desenhar, cara? Como que foi? Para mim foi assim, eu lembro até hoje, cara, foi um retrato de um cachorro. Eu lembro até hoje. Fiz Ficou, aqueles papelzão lembra aqueles pastel sanguíneo, né? sei. Eu fiz pastel sanguíneo, uma foto de um cachorro desse tamanho, assim. R$ 150, não esqueço. Eu acho que meu primeiro trabalho mesmo que eu recebi para desenhar, já foi com quadrinhos. Já foi com Já quadrinhos? foi com quadrinhos. Ah, Eu tô não. tentando buscar aqui na cabeça, mas acho que já foi com quadrinhos. Então você é muito apelão, então. Hum, Porque, meu, Que lembra que eu tinha nossa. feito aquele curso lá com aquele curso de desenho, né? Eu tinha feito o curso de desenho em Mogi, Hum. fiz a faculdade e tal, larguei a faculdade, que eu nem terminei a história, depois eu conto. Mas aí eu fui fazer Quanta, fiz Quanta, quem não conhece Quanta Academia de Artes, né? A escola aqui em São Paulo, que é uma das melhores para quem quer trabalhar com ilustração e história em quadrinhos. Eu lembro que eu fiz Quanta e quando eu estava terminando o curso na Quanta, uma vez o professor chegou, até postei isso esses dias no Instagram, né? Eu tive aula com um monte de gente na Quanta, na real. E o meu professor oficial era o Amilcar Pina, só que na época ele teve que passar por uma cirurgia lá, ele ficou um tempo de molho, então tive uma rotatividade de professores, então conheci quase todos os professores, né? Mas eu lembro que ele falou um negócio no final do curso, né? Falou assim, cara, se você quer trabalhar com quadrinhos, você tem que fazer quadrinhos. Você precisa pegar e fazer arte sequencial, um quadro atrás do outro, entendeu? Você tem que fazer isso. Ah, então você já foi, já. Porque se você não fizer esse tipo de coisa, ninguém vai te contratar. Você vai chegar para mostrar o portfólio. E o pior é que eu já tinha passado pela experiência, né, de mandar coisas assim para a editora, e eles tinham falado algo parecido com isso, só que não tinha entrado até aquele momento na minha cabeça. Acho que não sei se foi o jeito, se foi porque eu tava mais velho, né? Que ele chegou assim, então, você tem que desenhar quadrinhos, né? Aí eu cheguei em casa, peguei e fiz 4 páginas, acho que foram 4 ou 5 páginas em A4, sulfite A4, né? De quadrinhos. Eu tinha pegado uma Xerox que ele tinha me emprestado com as marcações de revista da Marvel, né? Aí fiz lá nessa sulfite que ele usava essas sulfites para poder fazer os layouts dele, né? Aí eu peguei e fiz direto ali nessa folha que seria para layout. Fiz essas 4, 5 páginas. Aí levei na escola para mostrar, né? Mostrei para ele e tal. E eu lembro que quando eu tava mostrando para ele, o Tainan, que é coordenador, ou era coordenador lá na Quanta, ele passou, ele viu e falou: Nossa, cara, que da hora. Mano, posso mostrar isso aqui pro Marcelo? Aí eu falei: Demorou, pode mostrar. Aí eu dei para ele, ele levou, mostrou pro Marcelo. E eles passaram para mim um teste para fazer ilustração, que a Quanta ele tinha um trabalho lá de fazer ilustração didático, paradidático, para poder fazer um teste para fazer publicar em revista. Eu falei: estourei. Só que não estourei não, porque tipo, eu até aquele momento eu só sabia desenhar mais ou menos o lápis. Sabia fazer o lápis. Não tinha experiência nenhuma de cor. Tinha muito, assim, para dizer que nenhuma, tinha pouquíssima experiência com cor e não sabia mexer em nada de digital. E a cor costumava ser no digital já naquela época, né?
Aí eu lembro que ele passou o teste, mano, mas eu virei à noite fazendo assim, e não consegui entregar um negócio que fosse digno. Ou seja, eu não passei no teste, né? Mas essas páginas ficaram lá. Um tempo depois, um cara que é já bem conhecido da área, que é o Felipe Canho, que muita gente chama ele de Felipe Cagno, porque escreve Cagno, é que nem o seu nome, que é a Agnello, só que todo mundo te chama de Agnello, né? Isso. É a mesma coisa. Aí ele passou na conta atrás de desenhista e tal. Ele viu essas páginas e ele me mandou um e-mail, né? Aí quando eu recebi o e-mail dele, peguei, mandei um e-mail pro Marcelo, né? Que eu tinha o e-mail dele da época que tinha feito o teste, perguntando, e esse cara, eu posso confiar? Né? Que eu tinha um medo danado de ser passado para trás, né? Sim. Aí o Marcelo falou, não, pode confiar. Aí a gente conversou, ele passou uma pagininha teste para mim, aprovou, e aí me chamou para poder fazer trabalho com ele. Eu lembro que eu ia fazer 60 páginas na época. Aí no final acabei fazendo 30, né? Porque tive alguns problemas pessoais e tal, né? E aí acabei fazendo 30 páginas. E eu lembro que era tipo. Dava mais ou menos uns R$ 30 por página. Foi bem pouquinho assim. R$ 30? Não lembro se foi 30 ou se foi R$ 50. Acho que foi R$ 1.000 para fazer 20 páginas, 30 páginas, No começo a gente. né? Foi um negócio assim. A Foi gente R$ 1.000 faz para umas paradas. fazer 30 páginas e eu fiquei assim. Eu levei quase um ano para fazer. Mas eu fazia. é, tipo, eu fazia e continuava trabalhando, né? Certo é que Ah, sim. negligenciava muito o trabalho, mas Você continuava continuava, cortando o cabelo, continuava então. cortando o cabelo. Entendi. É, porque tinha que pagar os cursos, tudo, né? Sim. Eu lembro que foi isso aí, que foi bem, bem baratinho assim. E aí, voltando lá, um pouco lá na tua trajetória, dando uma condensada, então você começou a fazer a faculdade ali, de animação, e aí ali, dando uma enxugada da onde você estava fazendo a faculdade lá de animação, como que você foi parar em títulos como X-Men, Star Wars? Tipo, puxa, muita coisa aconteceu, né? Mas claro, não vai dar tempo da gente abordar tudo, né? Por causa do tempo, mas o pessoal acho que quer saber, né? O pessoal curte saber, né? Como que a pessoa saiu daqui e ela conseguiu chegar aqui, né? Por quê? Qual que é o... Ó, uma coisa que eu vou falar assim, para quem quer trabalhar, né? Vai em avaliação de portfólio. Não vai em avaliação de portfólio achando que você vai conseguir um trabalho. Você está indo para poder você receber crítica do seu trabalho para você melhorar, para depois aí sim você conseguir, né? Então, sempre que você for, você nunca foi uma avaliação de portfólio, pega e vai numa, depois melhora o trabalho. Se tiver outra com o mesmo cara, ou tiver outro em outro lugar, vai de novo para poder o cara falar que outra coisa tá ruim. E isso é o jeito que você evolui. Legal. Por que eu falo isso? Assim, que tipo, cara, é muito, muito chato você ouvir não, você ouvir que você não tá bom, você ouvir que ainda falta tal coisa. Porque é tanto tempo estudando e é tanta gente próxima de você falando que você é muito bom, É, que você acaba acreditando que é bom mesmo, que é aquela pessoa que não tem noção, né, do que ela tá é, falando. tem. Mesmo que aquela pessoa tenha anos de prática, de experiência, de conversar com editores e saber o que os editores querem, né? Então o seu ego fica ferido, às vezes a pessoa fica Fica. magoada, né? Então não se magoe. O cara que tá Não, avaliando, ele realmente ele tá ali para isso, para te ajudar a melhorar e não para não, poder acariciar seu ego. e não precisa ir tão longe. Eu falo pra você porque assim, eu tenho um primo meu que ele começou a desenhar, ele fala, começou a desenhar por minha causa. Eu acho que eu tenho ele no Ele Instagram. começou a desenhar por minha causa. Ele fez até uma homenagem um dia, tal, lá pra mim. Fez um desenho lá da gente desenhando quando era criança, porque eu sou mais velho, né?
E eu comecei a trabalhar com desenho primeiro que ele. E ele fez faculdade, fez curso na Quanta. E hoje ele trabalha com ilustração de games, né? Um dia eu mandei uns desenhos para ele, tipo assim, ó, você aqui não tem alguma coisa lá, uma vaguinha lá onde você tá trabalhando e tal, não sei o quê. E ele me deu um feedback legal, assim, no sentido de, ó, você tem que melhorar isso aqui, estudar isso, ó, não é assim, não é assado e tal. Meu, aquilo me feriu, assim, eu sou um cara honesto. Aham, mas fere, não tem como, né? Não tem como você dar um, Sim. meu, aquilo me feriu, não por ele estar falando, que ele falou alguma coisa que. Não, é tipo que é mais novo. Pô, começou a desenhar por minha causa e Ele tipo, veio o cara tá depois. Ele veio veio depois e depois. tá me Eu corrigindo, devia né? corrigir ele, né? E o que dava mais raiva é que tudo que ele falava tava mesmo. Sim. Tinha lógica, né? Tinha sentido. E era total coerente, sabe? Mas aquilo me deu um negócio, sabe? E hoje, eu considero ele na área de. Ele é muito bom, eu Ele é já vi os muito trabalhos bom. dele. Ele é muito, muito melhor que eu. Eu já vi os Então, trabalhos dele. assim, mas para aceitar isso, você dá um tempinho, né? Pra você Não, digerir. eu tenho alunos que fazem os negócios assim hoje, que fica assim, caraca, o cara voou, a menina voou, né? Não, tem. Tem. Então É... imagina você ir num lugar, né, e levar essa avaliação. Sabe o que acontece muitas vezes? E isso é chato até de... A pessoa vai, ela não admira o artista que tá fazendo a avaliação, ela acha que o cara tá ali por sorte, né? E ela acha que é melhor do que ele. Você acha que tem Tem, bastante isso? tem. Então ele vai ali pra poder assim mostrar para um cara assim, ó, o meu desenho é maior que de fulano. Então ele vai olhar pro meu desenho, né? E vai falar que tá bom, porque o meu é melhor que o dele, né? Então Sim, ele vai com essa ideia assim de que ele acha que ele é superior ao cara que tá avaliando o portfólio. sim. Só que assim, eu acho que você sabe disso também, né? Eu desenho no nível, mas eu sei, né? é, Avaliar um cara até no nível superior ao meu, né? Sim. Você sabe assim no que o cara quer trabalhar, né? E um nível superior ao meu, o que que o cara precisa, né, para ser chegar naquilo ali. O que que tá ruim ainda, né? Então dá para você falar, essa iluminação não tá batendo, essas cores não tão legal, né? É tipo que nem a minha especialidade não é cor, apesar de eu colorir também, né? Tô até melhorando bem nisso. Só que e às vezes quando você pega um cara que é colorista, o cara tem muita experiência, mas ele não faz de um jeito assim que você gosta. Acho que é isso. Não é Tem. nem que você gosta, que fala assim que é comercial o suficiente, porque o cara tá ali porque ele quer vender um trabalho, Sim. né? Ele quer vender o trabalho dele para uma editora. A editora trabalha com nível X de profissional e com um estilo de trabalho, né? Então, se você não tem aquele nível, não tem aquele estilo, não adianta muito você ficar batendo ali, não, mas é porque eu me inspiro em fulano, ciclano, beltrano, que era sucesso há 30 anos atrás, Sim. Hoje em dia já né? O o mercado mercado já mudou, mudou o muito, mercado né? mudou. Mudou muito. E assim, e às vezes fulano, há 30 anos atrás, né? Ele era o top de linha, sim, mas às vezes aquilo ou ficou datado, né? Aí você, não, mas fulano trabalha. Então, porque o nome do cara já é maior do que o trabalho dele. Isso Sim, acontece também, tem. né? Tem cara que o nome fica muito grande. Então, há um ponto assim que tem, sei lá, deixa eu ver um artista aqui que o pessoal não gosta. Eu vou pegar a unanimidade que o pessoal fala mal, Rob Liefeld, né? Esse pessoal. Você pode falar o que for, o cara tem o nome, o cara tem público, né? Não, se você quiser pegar aí pro pessoal mais O Romero Brito? Romero Brito, né? O pessoal. Tem gente que compra, entendeu? E esse tipo assim, você não tem a qualidade. Eu fico puto quando o pessoal fala mal, sei lá, que é do Romero Brito ou do Liefeld. Eu fico puto e falo assim, mano, muitas vezes, e eu já vi bastante isso. O cara não é nem que nem o Liefeld. Ele não É, desenha nem que nem o Liefeld e fica debulhando, cara. é. Assim, cara, você ainda tem que subir muito pra chegar perto do maluco e tá achando ruim, né?
Sim, 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 sim. E eu vejo muitos caras que são muito bons, e eu não vou dizer que é unanimidade isso, mas quanto melhor o artista, mais humilde, né? Geralmente. Maioria. A maioria, não vou dizer Sempre tem todos. uns. Sempre tem um, Toda área, né? né? Tem uns. Tem uns merda aí, mas a maioria, É. assim, tipo, o cara desenha muito e ele é super humilde, Sim. sabe? Você olha assim, ele não vai chegar e falar que ninguém é ruim, sabe? Tipo, e eu admiro isso pra caramba, porque é complicado você É. chegar num ponto desse, assim, né? É, E, Wilton, deixa eu te perguntar. E aí, como que você foi parar, cara, no sonho, no tão todo mundo quer, né? Todo mundo é sonha. mesmo, Na né? verdade, todo mundo quer assim. Eu falei, e não respondi, né? Como que você chegou lá no tão Aqui, sonhado? eu comecei a falar, primeiro, você tem que ir em avaliação de portfólio. Certo. Eu fugia de avaliação. Eu detestava, né? Primeiro porque eu não gosto de ouvir falar em mal do meu desenho, Sim. né? Eu tinha essa percepção de que não tava bom, né? Então não queria que outra pessoa falasse, virasse pra mim e falasse. É, Só que, gente, vocês têm que pegar e pensar assim, o cara vai falar onde você tem que melhorar. sim. Às vezes você tá bom em um monte de coisa, continua estudando aquilo e não vai melhorar outros pontos que precisam, né? Lógico, sim. Então, assim, é bom que você vai melhorando nesses pontos, né? Até como que eu sei um pouco da história, né? Eu sei que você vai chegar nessa parte aí que, se eu não me engano, foi que começou com um evento, né? Sim, E eu aí, já ia até chegar essa aí. questão de evento, eu tenho muito disso. Falar, eu não sou bom para esse evento, eu não tô nesse nível. E eu lembro que na época a gente até debatia, né? Tipo, mas putz, é uma grana, hein? Pra gente ir e tal. Lembra que É teve essa grana para parada? investir, é uma Conta grana aí, para conta aí, investir. conta aí, você conta melhor. Aí o que que acontece? Eu lembro que quando teve. Não, vamos dizer assim que eu hoje trabalho com isso, né? Cheguei na Marvel e tal, graças a CCXP. Eu lembro que eu fui no primeiro ano da CCXP, eu lembro que eu não fui. No segundo ano, eu me inscrevi e não passei, né? E aí eu fiquei triste com aquilo, aí eu peguei e comprei o ingresso, fui lá pra ver, né? Sim. Aí eu lembro que eu ia assim e batia pra mim uma tristeza de passar no WhatsApp assim, mano, eu queria estar ali, era pra eu ser um dos artistas, que não sei o quê. E vai aquele rancor, aquele negócio assim, eu sou melhor que aquele dali, ó. Por que que ele tá e eu não tô, e que não sei o quê. E aí quando foi no terceiro ano, um amigo meu, que dava aula na mesma escola que eu, ele chegou assim, me convidou, porque foi o ano em que eles abriram para dividir mesa, né? Então ficava mais barato para os artistas. Aí ele me convidou, falou assim, vamos lá vamos se inscrever nós dois juntos e tal. Eu falei assim, cara, como eu não tinha passado no ano anterior, eu achava que eu não ia passar de novo, né? Eu falei Sim. assim, eu acho que eu ainda não tô bom, né? Mas se você quiser, a gente vai. Aí que hoje eu entendo melhor porque que eu não passei daquela primeira vez, porque que tem gente que não passa, gente boa que não passa, né? É, e o que que aconteceu? Eu passei naquele ano, nós dois passamos juntos, né? Eu e o Leonardo. E a gente dividiu mesa. Eu lembro que o Léo, ele é muito melhor que eu com esse negócio assim. Ele já tinha participado de muito evento, no Anime Friends e tal. Então ele manjava assim de lidar com o público bem melhor, né? E de saber o que as pessoas queriam comprar. Ele tinha feito uns posters bacana também, uns prints, né? Lembro que ele vendeu bem mais que eu, acho que o dobro, né? Mas eu lembro que também no penúltimo dia acabaram os meus prints de um certo personagem que é o que estava vendendo mais. Aí o que que eu fiz? Falei assim, eu tenho que dar um jeito de produzir prints para levar, né? Amanhã, esses aí, porque era o que mais vendia. Aí fui atrás de uma gráfica lá onde eu tava para poder ver se fazia. E não conseguia fazer. Eu lembro que o carinha pegou e pediu para mim, falou, ó, me manda o arquivo pelo WhatsApp, né? E eu imprimo aqui onde eu tô imprimindo os meus e mando pra você. Que o dele também tinha acabado.
Aí eu lembro que eu cheguei lá, mano, o cara tinha impresso de um jeito assim, tão porco, que não dava pra Uhum. vender. Eu perdi o dinheiro que tive que pagar a impressão e não dava pra vender aquilo. Eu tava assim, os prints que vendia mais, tava tristão, tristão mesmo. E aí quando chegou no final do dia, assim, se aproximou um cara, bem branco, meio tímido, né? Aí começou a falar inglês, eu não manjo nada, né? Aí meu amigo traduziu pra mim, né? Que o cara tinha gostado do meu trabalho, né? Me deu o cartão e falou que ele era manager da Marvel, era tipo um caça-talentos, né? Sim. E o cara tinha gostado muito mesmo, assim. Ele falava assim de um jeito que estava bem empolgado com o que tinha visto, né? Aí eu cheguei em casa, mandei e-mail pro cara e ele gostou tanto assim que ele falou assim, mano, vou nem passar um teste pra você, vou passar pra você uma revista, né? Vai ter uma edição, era a edição número 600, eu acho, do Demolidor. Ia ter um especial, aí ele pegou, tinha um segmento que ia aparecer o Fog Nelson, ia fazer só as páginas desse segmento. Acho que é umas 10 páginas, uma coisa assim. E aí tava na expectativa, né? Aí eu lembro até que eu tinha pedido pro meu irmão traduzir pra mim é, um roteiro, né? Pra poder fazer o negócio assim. Foi o roteiro teste que ele tinha passado primeiro, né? Ele tinha pedido pra ele traduzir e falado pra ele assim, ó, não fala nada ainda, eu não sei o que vai dar, mas isso aqui eu acho que eu vou trabalhar pra Marvel. Meu irmão ficou tão empolgado, mas tão Hum. empolgado que ele chegou, contou pra minha mãe. Nossa. Os dois começaram a chorar no meio da rua, né? Meu Deus. Chegou a noite, minha mãe fez um churrasco, Nossa. né? Aí chamou a família todinha. Isso que você falou que não era pra. Chamou a família todinha. E aí, a revista, esse segmento do Fog Nelson caiu, a revista não rolou, né? Hum, Eu fiz o testezinho que eram as 3 páginas do Homem-Aranha, né? lembro. Fiz o testezinho. Depois disso, o cara nunca mais mandou nada, né? Então acho que não passou também o teste. Mas assim, ficou a experiência disso aí, né? Fiquei com aquela vergonha, né? Tipo, caraca, né? Olha pra todo mundo que quer trabalhar na Marvel e aí. Eu sei que passou o ano, no ano seguinte ia ter as mesas compartilhadas, só que cada artista tinha que mandar separado o seu pitching da mesa, né? Sim. E naquele ano eu passei e o meu colega não passou, né? Eu lembro que ele ficou tristão, mas não tinha nenhum motivo, porque o cara ele era bom. Hoje eu sei por que que ele não passou também, né? Não foi por nível de arte, né? Mas eu sei que eu mandei o meu pitching lá, minha proposta da mesa, e o Ivan Costa mandou um e-mail para mim diretamente, né? Ele chegou assim e falou que tinha gostado do meu trabalho e tal, e perguntou se eu não queria ser agenciado pela Chiara Escuro, que na época a Chiara Escuro era uma empresa que era do Joe Prado e do Ivan da Costa, que também era um dos sócios da CCXP, né? E aí eu falei, pô, quero sim, né? Lógico. Eu lembro que que acho que em menos de um mês que eu tava sendo agenciado pela Chiaro, o Joe mandou para mim o primeiro trabalho, que era para fazer umas páginas fill-in do Star Wars, né? Explica aí, pessoal, o que que é filhinho. Fill-in é tipo quando um artista ele vai atrasar a revista, né? Uhum. Não vai conseguir entregar a tempo, o editor arruma um outro artista para poder fazer algumas páginas para dar tempo do artista principal é, continuar na revista, né? Para dar tempo dele adiantar outra parte, né? Aí eu peguei algumas páginas fill-in, fiz essas edições, né? E fui pegando mais, e de lá pra cá eu não parei de trabalhar. Pô, legal. É legal e é engraçado que o pessoal que trabalha comigo assim, que não é do ramo da arte, né? Ele
é bem aquilo que você falou, né? O pessoal acha que a gente desenha muito, assim, né? Que é É, nosso parente, assim, acha que a sim. gente é o melhor. E aí o pessoal fala, pô, meu, como você não tá trabalhando na Marvel? Como você não tá trabalhando na DC, né? Aí, e eu acho legal que, assim, que uma pessoa que me ajudou também Eu a... posso fazer um comparativo rapidão? Pode. É tipo você perguntar pra um cara que joga no Ituano É, por que que ele não tá no Barcelona. Saca? É tipo assim, o cara ele é jogador de futebol, ele pode ter um bom salário e tal, assim. Só que o Barcelona é, tipo, é difícil, né, cara? meu, é. É difícil. Não, e eu acho que no futebol ainda é menos, porque o pessoal ainda tem uma noção de futebol. Sim, o pessoal. Agora, de desenho, É não mais ou tem. menos assim, que tipo, alguém da família tem que pegar e sacrificar a vida pra poder estar ali, né? Exato, Tem que acreditar muito, exato. né? E eu acho legal também contar essa história também, que o pessoal pergunta por que que eu não trabalho com quadrinhos, eu até conto uma história que eu tenho com você, que eu queria muito trabalhar com quadrinhos, porque eu era fã de quadrinhos, eu lia muito, tenho coleção. Eu tenho uma É, você vê que eu coleção não gostava tanto de grande. desenhar, né? Meu, não de desenhar. Eu Não, de não, desenhar de quadrinhos, tudo, desenhar né? quadrinhos, cara. Aí, pô, aí o Wilton me passou um trabalho, né? Ó, vou te passar esse trabalho aqui e tal, pra me ajudar. E aí, eu comecei a fazer o trabalho com o Wilton e eu levantava de manhã, cara, e falava, meu, eu odiava desenhar Aham. cenário, cara. Nosso cenário era um parto. Desenhar cenário. E eram cenários, assim, de época, não sei se você lembra, um Eu cenário de lembro. época. Nossa, e tinha que pensar quem acha que desenhar quadrinhos tinha que pensar em narrativa, continuação. Meu, muita coisa, muita coisa. Eu achava chato demais, não aguentava. E aí eu falei, meu, isso aqui não é pra mim não, cara. Aí fiz o trampo e tal. Mas eu não falei, meu, não é isso aqui não, cara. Eu fiquei muito mal, você acredita? Fiquei muito mal. Porque sabe o que que é você querer muito uma coisa e quando você tem a oportunidade, Sei. você fala, meu, não é isso aqui. Não é isso, né? E aí, um dia da pandemia, eu peguei para fazer uma ilustração da pandemia, não, antes da pandemia, perdão, antes da pandemia, a Veja, né, me convidou para fazer uma ilustração do Tite, porque o Tite tinha saído do Corinthians e ido para a seleção Eu brasileira. lembro que você ficou um tempo na Veja. Fiquei um tempo na Veja e aí eu fazia a ilustração e eu fui cobrir a matéria, o ilustrador dessa matéria do Tite saindo do Corinthians indo para a seleção brasileira. E aí eu fui fazer a caricatura do Tite, só que era caricatura, mas ela era mais uma ilustração, né? Que tinha que ilustrar o texto. Você tinha que meio que explicar o texto, resumir o texto no desenho. E aí eu lembro que eu fiquei 12 horas direto desenhando. Quando eu olhei no relógio, que para mim tinha se passado 5 minutos, e eu olhei no relógio, tinha passado 12 horas, falei, Hum. cara, é isso. É, você Ali eu gosta falei, mais de mano, ilustração. é isso, é isso, é isso. E aí depois na pandemia, eu fiz também um Thundercats, lá o Lion do Thundercats, né, que eu Eu fiquei lembro da, 12 horas eu direto. lembro da época que você fazia esses daí pra Veja, que você fez um do que era um tipo Pinóquio teclando alguma coisa, não Meu, era? fiquei horas também, assim, curtindo. Eu acho que é isso aí que o pessoal. E eu fiquei, na época que os quadrinhos não deu certo, falei, cara, será que eu perdi 10 anos da minha vida estudando? E aí você foi uma das pessoas que me ajudou. Eu falei, não, calma, cara, volta um pouco. Às vezes Não, não que é assim, isso, mas não quer dizer que você não é pra desenhar mais, né? eu vou falar que assim, é um negócio engraçado. Eu conheço ilustradores muito bons que na hora de fazer quadrinho não vai, não vai. E também tem quadrinistas muito bons que não faz boas ilustrações. É Sim. raro o cara pegar e transitar nesses dois assim, né? Bem, é muito raro. Eu tenho feito ilustração ultimamente pra card assim, cara, tenho gostado pra caramba. O quê? O quê? Tô fazendo ilustração pra card Ah, game. card game? É, Legal. eu tô gostando pra caramba. Fiz uns pra jogo também, né? Gostei Legal, legal. muito, gostei muito. Mas eu dei sorte assim porque eu gosto de fazer ilustração e gosto de fazer quadrinhos. Lógico que, né? Eu gosto de algumas etapas do trabalho. É difícil gostar de todas. Tem etapa assim que é sacrificante.
é sacrificante mesmo e não tem jeito. É daquele. Você tem que fazer, né? E o mais difícil, assim, é quando você tá com o prazo apertado, você vai, trabalha, aí tá cansado e no outro dia tem que trabalhar de novo, né? Que já teve dia que eu fui dormir 2 horas, né? E aí no outro dia tinha que trabalhar de novo, não podia descansar. É complicado. Eu sempre flertei um pouco com a parte de colorir, né? Que eu gosto de esboçar, de fazer o layout, aquele mais rapidão. Eu acho que tem muita gente que faz ilustração que se daria melhor na parte de quadrinhos se fosse fazer cor. É isso que eu ia falar agora. Eu falei, eu me dou bem com o layout ali, o esboção, até que você sempre fala dos esboços, assim, bem solto, né? Legal. Aí a arte final, finalização, O é um seu esboço é parto. melhor do que a arte final. Exatamente, é. E cor também, cara. Eu acho que cor é uma parada que eu me daria bem com cor. Uma coisa que eu já falei para alguns alunos, assim, tipo, acontece às vezes de você pegar e perder muito tempo fazendo esboço. Então, quando chega no final daquilo, você tá cansado. É, Para você ir para a arte final em seguida, você vai começar um negócio que já. é mais preciso, que é mais chato e você tá mais E cansado. tá de cabeça cheia já. Né? Então, o ideal seria você pegar, sei lá, esboça 2 páginas um dia, aí no outro dia de manhã você começa fazendo a arte final. É, É sim, sim. melhor se você for fazer as duas partes, né? E, Milton, e assim, deixa eu te perguntar, você sente alguma pressão por trabalhar com esses personagens assim que são tão conhecidos? Tem uma pressão ou você leva de boa? Cara, eu acho de boa, assim. Até porque, tipo assim, fala um pouco dos trabalhos que você fez, porque eu acho que também deve ser não sei, deve ser uma pressão. Você trabalhar, tipo, com Batman, assim, sei lá, deve ser um Batman, Superman, ou será que não? Tipo, se chegasse o trabalho para você hoje, você vai desenhar o Batman, você acha que você ia sentir o peso da camisa ou não? Você ia levar, tipo, Sabe o que é o peso da camisa, gente? É o peso do prazo. Que aí vai ser mais complicado de você atrasar, entendeu? O peso do prazo é maior do que qualquer coisa, que o peso da camisa, o peso da arte, né? entendi. Agora, por exemplo, tem dia que a gente tá cansado mesmo, assim, e o desenho fica pior. Eu mesmo assim, eu sei identificar nos meus desenhistas favoritos, né? O dia que o cara tava inspirado e o dia que o cara não tava legal, né? Sim, Ele tava cansado ali. Quando você olha para mangá, eu gosto muito de mangá, né? Eu sei ver a página ali que foi o cara e a página que foi o auxiliar, né? Porque tem muitas páginas que é os assistentes, né, que fazem. sim. Então é um negócio assim que, tipo, você vai aprendendo a notar isso, né? Eu realmente, assim, peso de estar com um personagem é só o prazo. Pra mim, a única coisa assim que às vezes me aperta, que é onde eu tenho dificuldades até hoje, é com prazo. Prazo apertado, né? Prazo muito aberto também, que você não sabe quando é que é, sabe? Sim. Ultimamente eu tenho. Eu peguei muito trampo assim de uma vez, né? Aí coloquei tipo uma listinha. Aí se um trampo atrasa, vai atrasar o próximo. Sabe que é Nossa. complicado, né? E às vezes, tipo, tem trampo que, tipo, você pensava que ia durar 2 meses, dura 3, dura 4, né? Não, essa parte do prazo aí eu vejo vários artistas, é uma parada que pesa, eu também é, me pesa bastante essa questão do prazo aí, tem dia que você não tá legal, é complicado. Eu lembro que quando a gente fez um negócio junto uma vez, você me entregou até antes do prazo, né? Só que a qualidade não ficou legal. Eu tinha pedido pra você e pro outro cara, pro Léo, pra fazer, né? A do Léo a qualidade ficou melhor, mas o cara não conseguiu. Ele, tipo, você entregou um dia antes, ele entregou, tipo, uma semana depois. Saca? Tipo Ah, assim, é. ele travou mesmo ali, né? É porque eu E, sou um cara meio desapegadão, assim, tipo, não, você entrega, a né? pessoa.
ela deu aquele prazo, geralmente 99% dos casos eles Você pegam. lembra do o triângulo Fala. É o triângulo do trabalho com ilustração? Acho que é triângulo que fala. Você precisa ter três coisas, né? Que é você ser um cara legal de se lidar, Sim. talentoso e profissional. O que ninguém fala que profissional é você entregar a merda do trabalho no prazo. E é o mais Isso é difícil, ser né? profissional. É. Bom, é uma das coisas, né? Você entregar no prazo, você não puxar a perna de ninguém, né? Você ser um cara bacana Legal. nesse ponto, né? Que você não vai atrapalhar Sim, sim. o trabalho. E tipo, eu sempre falei, mano, tenta ser muito bem, um desenhista muito bom e ser um cara legal. Pelo menos esses dois você já tem, né? Aham. Ou melhor, seja legal, vai faltar só um. Você vai poder escolher se você vai ser um cara talentoso ou um cara, né? É, você tem que ser bom em pelo menos dois, né? Mano, um negócio que eu reparei também, que tipo, a maioria dos artistas que a gente gosta muito, muito, muito assim, Ah, tipo, os caras é muito ruim de prazo. é, então. Tem, Tem, um, não, tem. tem poucos assim, eu conheço o Ivan, eu sei que ele entrega no prazo. Agora, a maioria que eu ouço falar em histórias de bastidores, assim, né? Ó, tem um cara que, quando eu descobri a arte dele, eu fiquei fascinado. Uhum. O Travis Charest. Não sei se você, eu nem sei nem se fala assim o nome dele. O cara é da época da Image, né? Ele fazia Wildcats. Eu conheci quando eu vi o trabalho dele que ele tinha feito. Acho que era um crossover do Wildcats com os X-Men, que ele faz a Era de Ouro. Acho que é a Era de Ouro, que é um quadrinho preto e branco, que é com o Wolverine e uma outra personagem lá do Wildcats. E eu fiquei assim, fascinado com o desenho do cara, uma rachura super trabalhada, não sei o que. Procurei ele depois na internet, encontrei. Aí eu vi no site dele que ele tava fazendo um trabalho que era As Armas do Metabarão. Esse ano, essa revista finalmente saiu aqui no Brasil pelo Pipoca e Nanquim. E aí eu vi os bastidores do negócio. Que o cara, para entregar, acho que foi 40 páginas, ele tinha levado 4 anos, né? Assim, agora tá explicado aquele nível de arte. E os caras precisaram passar para outra pessoa porque não dava, né? Falou assim, tipo, o cara não ia. Se levou tanto tempo para fazer aquela parte, para fazer o restante, quanto mais tempo ia dar? E agora você entrou num assunto que até a Letícia pediu para me abordar esse assunto. E é um assunto que tá pegando muito. Aí o pessoal me pergunta também na escola, meus alunos que gostam de desenho, meus alunos de desenho. E eu também, meu, assim, me assusta bastante. Você falou a questão a gente tá falando de prazo e da qualidade. E, meu, e a IA aí, hein? A Hum, inteligência artificial aí, meu, eu vou ver o Pinterest para pegar, às vezes, referência. hum. Eu até paro. Eu nem vou desenhar mais, não vou desenhar mais, não. Ah, tem bastante no Pinterest. Eu vejo Tem. muito IA no Instagram. Não, Eu vejo cara, muito no eu Instagram. vejo muito no Pinterest. E aí, eu olho e falo, meu, se a IA tá fazendo isso aqui, se a inteligência artificial tá fazendo isso aqui, eu tô na roça, eu tô perdido. Porque, meu, Então, eu reparei? O que que eu reparei, assim, o que acontece com a IA, né? Eu me assustei também quando eu vi. Eu falei, vai acabar o trabalho pra gente, né? E fui ver, quando surgiu tal tecnologia, quando surgiu o Uber, né? Os taxistas chiaram, mas cadê os taxistas, né? Quando surgiu tal coisa, e fui vendo lá as tecnologias que substituíram outras, né? uhum. Que nem antigamente tinha um cara que ele passava o trabalho dele era acender os postes de luz, Caraca, não né? sabia nem que tinha isso. Tinha um cara, antigamente, no início do século XX, no início do século XIX, final do século XIX, mais ou menos, século XX, né? Que o trabalho do cara era acordar as pessoas de manhã pra ir trabalhar. Tipo, o cara passava nas casas e ficava lá, tipo, jogando pedra batendo com um pau na janela até a pessoa acordar, quando não existiam despertadores, né? E aí passaram a existir despertadores e. Opa, vamos falar em despertador? Aí, ó. Ah, Desculpa.
Deixa eu aproveitar e silenciar isso aqui. Então, que tem um monte de coisa assim que vai surgindo, né? Acaba com um segmento de profissão e a gente nem liga, né? Tipo, o Netflix matou as locadoras, É, né? O celular acabou com as lan houses, verdade. né? Tá, e a gente nem liga pra esse tipo de coisa. Agora chegou num ponto que bateu na nossa bunda, né? É. Tipo, a gente não viu que o cara da locadora que perdeu tudo, né? A Lan House também. Eu lembro quando, na década de 2000, início da década de 2000, eu O era cara teve louco. que mudar de área, né? Eu era louco pra ter uma Lan House. É duas coisas, eu ia me ferrar duas vezes. Que eu era louco pra ter uma locadora e louco pra ter uma Lan House, né? As duas já eram, assim. Um negócio que quem tem 15 anos não sabe nem direito, não sabe explicar o que é isso, né? E o que eu reparei que acontece com a IA? Eu tava vendo um vídeo do Atila e a Marino essa semana. Semana passada. E ele tava falando assim de como que essas tecnologias substituem, né, um serviço e tal. A sorte, eu acho, eu acredito, né, por enquanto, do nosso segmento, é que quem contrata não tá afim, por enquanto, né, acho até para evitar a revolta, né, de trabalhar com a IA. Não tá afim de trocar um artista por um cara que digita prompts, né? Porque vamos dizer, um artista de IA, né? Por enquanto, eles não estão afim de, Mas a hora né? que. Eu não sei se vai acontecer essa virada, né? Pode acontecer. Tempo atrás eu estava vendo em algum vídeo na internet mostrando um, um artista de mangá, né? Que ele tinha pegado o trabalho dele que tinha saído, sei lá, há 10 anos atrás e colocado na IA para poder remasterizar o trabalho. Aí a IA fez, remasterizou tudo ali, né? Colorido, com desenho mais bonito, tipo o próprio artista, né? Uhum, sim. Colorido, com desenho mais bonito e ia publicar isso. Eu não lembro se ia publicar digital ou se ia publicar, né? Editora, isso no Japão, né? Então, tá acontecendo. Eu até falei no grupo que lançou isso aí, né? Que os mangakas têm um tipo de relacionamento diferente que o artista de quadrinhos ocidental, né, com sua obra. Porque o mangaka, ele é um cara que ele fica milionário, né? Pessoal, quem não sabe, gente, a gente que trabalha com quadrinhos não fica milionário, dá para ganhar um bom dinheiro, viver bem. Deve ter um ou outro aí que fica milionário, mas não é a regra, né? Mas no mangá, quando você vê que o bagulho virou anime, aquele cara virou milionário. E ele continua trabalhando que nem um condenado, né? Eu acho que se eu tivesse na condição do cara, também faria isso. Tipo assim, eu posso pegar e colocar para um IA continuar o meu trabalho aqui É, e vou ganhar esses milhões aí, vamos ver. né? Não sei. Agora, a gente aqui, a gente tem um amor de desenhar, né? A gente tem um amor muito grande em desenhar. E se acontecesse de migrar, quem iria pegar e usar a IA não é a gente, o artista. Ia ser o editor, Sim. né? Seriam as editoras que iriam utilizar isso. É. Então ia acabar com o trabalho desse povo, né? Mas eu vejo que algumas empresas, para encerrar, né? O nosso bate-papo tá muito bom, muito gostoso. Mas a gente tem o tempo, infelizmente, ficaria mais horas. Tanto quando eu vou na casa do Wilton lá, a gente fica o dia inteiro praticamente, né? Falando e vai emendando um assunto no outro. Mas eu acho que eu uso em algumas coisas, assim, em ideias principalmente. Preciso de uma ideia. Eu Aí eu, também já usei IA eu para poder uso ter tudo, ideia. mas eu tenho um certo receio porque eu já vejo algumas empresas menores já substituindo. Então, Eu tinha um o que que eu trabalho. acho? Lembra que eu falei para você que eu comecei lá recebendo pouco? Talvez hoje, quem me contratou lá atrás para pagar Sim, pouquinho, ia preferir usar IA. eu Mas em tenho. uma editora grande que paga Exato. um salário bacana, né? Sim.
O que acontece é que eu acho que esses trabalhos pequenos, que são trabalhos de entrada, esses trabalhos vão sumir. O que Exatamente. acontece? O cara que ele está estudando hoje, você vai ter um nível de corte mais alto. Então, não adianta assim, eu tô com um trabalho aqui assim, vai ter Sim, trabalho para mim, não. Para sim. você não vai ter, você vai ter que subir um pouquinho mais. É, Você vai eu ter que penso isso subir também. para nivelar por si, para nivelar com o cara que já tá na área já tem um tempo, né? Então, vai ter que estudar mais, né? Vai ter que se aplicar mais. Eu achei muito louco. Esses dias eu peguei um trabalho de uma padaria. Eu peguei um trabalho de uma padaria que o cara veio com o desenho pronto, que ele fez na IA. Falou, ó, o desenho é esse aqui, tá perfeito. Eu Hum. só quero que você dá uma melhoradinha, Hum. muda um negocinho aqui, pá. E eu cobrei o mesmo valor e o cara ficou feliz da vida. Nesse caso, foi bom. Nesse caso, foi bom. Mas teve que, assim, o negócio tá... Pô, Viltão, muito bom. Gostei do papo. Muito legal. Espero que você tenha gostado. Fala aí bem rapidinho aí onde o pessoal te acha. Alguém quiser entrar em contato com você, de repente algum trabalho, alguma coisa, comprar o seu trabalho, onde que a gente acha? Bom, vocês vão me achar no Instagram, principalmente. Tá lá como Wilton Santos, tudo junto. Wilton com W. E meu trabalho você vai encontrar, acho que aqui vai ter que importar, porque acho que não tem quase nada que saiu aqui. Tem uma coisa ou outra dos X-Men que saiu aqui, mas eu não sei precisar em que revista saiu, porque aqui sai diferente do que sai lá, Entendi, né? Então entendi. eu não sei dizer Mas pelo direito, Instagram né? lá, se a pessoa Pelo Instagram ela acha relaxa. assim. Ah, se a pessoa for lá, eu vou tentar pegar e colocar um linkzinho para a pessoa ir para os meus trabalhos. Se você digitar o meu nome, sei lá, na Amazon, Ah, tá. aparece lá onde eu já trabalhei, né? Aparece as Legal, revistas que eu trabalhei, legal. né? Bacana. Show! Muito, muito obrigado, Wilton. Foi um prazer aí estar conversando com você. Estou muito feliz nesse episódio número 1. Tomara que esse projeto aí dure bastante tempo, o pessoal curte, goste bastante aí. Quero trazer é, mais esse Ah, eu posso pessoal falar aí. só mais um negocinho Manda bala. do que você estava falando da IA, né? É, sobre essa parte assim, então, o que acontece é que quando a gente foi ver o caso do Uber, que é bem na nossa cara, assim, né? O Uber ele veio não para poder substituir de certo modo o táxi. Ele veio pegar um público que o táxi não pegava. Eu mesmo não costumava andar de táxi, não porque eu não queria, porque eles não paravam, né? Sim, Então sim. só quando eu era um cara conhecido já e tal, ou sei lá, no mercado, não parava. E o Uber meio que democratizou um pouquinho, que era bem mais barato que o táxi, né? E eu chamei o cara vem, né? Sim. Não acontece de eu estar, sei lá, de madrugada e pedindo, a pessoa passa e não para, não acontece. Aí tá, mas por que que eu falei isso? O cliente do ilustrador, né, profissional, pelo menos o meu cliente hoje, ele é um cara que não está disposto a migrar para IA. Entendi. Não está disposto a trocar artistas por IA, né? Hoje, né? Amanhã pode ser que seja diferente isso. O que que acontece muito? Tem alguns trabalhos que esses daí, sei lá, para fazer cartão de aniversário, para fazer convite, Sim, sim. esses Esse daí. trabalhos acabaram. Esses acabaram. Então, ou a pessoa vai focar em trabalhar para empresas grandes, ou então, né? Melhorar bastante o desenho para poder Sim. entrar. Eu queria também aqui agradecer, gente, nossos patrocinadores, se esse projeto está funcionando, principalmente por causa dos patrocinadores que acreditaram nesse projeto e antes de ter qualquer coisa gravada, eles foram lá e entraram mesmo e acreditaram no projeto. Então eu quero agradecer aqui o Colégio Edificando Gerações, tá? Que é um colégio cristão, tá? Com cosmovisão cristã. Inclusive é o colégio que hoje é um dos colégios que eu dou aula de artes. Então, o Colégio Edificando Gerações é um colégio da cosmovisão cristã que tem uma visão totalmente diferente aí do que
muitas escolas têm, e é um projeto que eu acredito muito, é um colégio que eu acredito muito, porque ele tem ali, a gente tem a liberdade ali de falar de Cristo, né, de ensinar Jesus Cristo para eles também, e é um projeto muito legal que eu acredito muito, muito obrigado, Edificando Gerações. Também quero agradecer aqui o estúdio de tatuagem, né, Fernandinho Tatu. Eu acredito que vai estar aparecendo embaixo aí, vai ter o QR Code, né? Vai ter ali o sitezinho, alguma coisa. Embaixo aqui na descrição do vídeo também vou colocar o link para você entrar no Instagram do Fernandinho Tatu, né? Estúdio de tatuagem aqui na Zona Norte também. E quero agradecer também o maismaker.com.br, tá? maismaker.com.br é um projeto que fornece material de maker para pessoas físicas e para a escola. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado você que ficou aqui com a gente até agora. Um grande abraço, até o próximo podcast. Obrigado.